é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse é um dos versículos da Bíblia que eu gosto muito. Eu vou deixar o versículo aqui tudo bonitinho para vocês. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre gratidão. Muitas vezes a gente pede muita coisa a Deus, né? Pede até muita coisa aos outros, e na hora de agradecer a gente acaba esquecendo. Tá chegando aí final de ano, e toda vez que vai chegando o final de ano, a gente começa a pensar em tudo aquilo que a gente planejou para esse ano, né? A gente começa a pensar em tudo que a gente conseguiu realizar e o que ficou para trás, e geralmente a gente fica um pouquinho chateado com aquilo que a gente não conseguiu realizar. Isso é fato, sempre acontece. E nesse mesmo momento a gente começa a planejar o ano seguinte. E algumas dessas coisas que a gente não conseguiu no ano passado, ou nesse ano que a gente ainda está, que já está acabando, a gente transfere para o ano que vem na expectativa de conseguir. E poucas vezes a gente lembra de agradecer a Deus. Tantas coisas que Ele fez pela nossa vida, tantos livramentos que Ele nos deu, né? Como o título do vídeo, vocês sabem que é um tema evangélico, tá? E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho do que aconteceu na minha vida, um pouquinho de um testemunho de 2011 para cá. Às vezes a pessoa acha que as coisas na sua vida vêm muito fácil, as coisas na sua vida é muito fácil, e não é bem assim. Quando foi em 2011, eu fui morar com meu esposo, e no dia seguinte eu fui para o hospital com muita dor por causa do cóccix. Eu já estava uns 15 dias sofrendo com dores, e aí quando eu cheguei no hospital o médico falou que eu teria que internar e operar. Eu fiquei meio desesperada, aquela coisa toda. Aí liguei para minha irmã para poder avisar meus outros irmãos, tal. Conclusão, operei. Depois que eu operei, vinha todo o processo mais complicado, que era recuperação, remédio, pomada, curativos. E aí, pra glória de Deus, realmente, gente, porque se não fosse Deus, eu não teria conseguido. Eu acho que eu não teria me recuperado tão rápido. Outras pessoas demoram muito mais tempo. Com 2 meses eu já estava basicamente com a cirurgia fechada. Eu não pude levar ponto, a cirurgia ficou aberta, porque estava muito inflamado. Algumas pessoas que viram falaram que ficou... O buraco que ficou, né, mais ou menos do tamanho de um limão. E aí... Para fazer o curativo, a pomada que a gente tinha que usar, que a médica passou, a pequenininha custava R$40 e ela só dava para 2 vezes. E aí tinha que colocar a pomada ali dentro, né? Tinha que primeiro que lavar, jogar soro, colocar a pomada, colocar bastante gás para poder fechar direitinho, o micropore por fora para poder segurar, não podia ter nenhuma contaminação, porque dava para ver o ossinho do cóccix, né? Que foi uma cirurgia no cóccix. E aí Deus começou a mover as águas. A prima do meu esposo tinha feito enfermagem, então foi a pessoa que fez os curativos para mim, porque a gente na época não tinha condições de pagar uma enfermeira para fazer os curativos. E o meu esposo tinha saído do trabalho para fazer um curso, o curso havia sido muito caro, então ele saiu do trabalho para poder fazer esse curso, e o dinheiro que tinha era para conta, para pagar a passagem para ele ir para o curso, para comprar alimentação, então a gente não tinha dinheiro sobrando. E aí Deus começou a mover as águas. Do nada, meu esposo recebeu uma outra quantia de dinheiro que ele já tinha recebido, recebeu novamente, e aí conseguiu comprar mais algumas coisas, porque era tudo estéreo, luva, gaze, a seringa para jogar o soro lá dentro, né, para poder lavar, para não fazer muita sujeira. E aí a família toda se mobilizou. Eu recebi doação das pomadas através da minha irmã, eu recebi doação de soro, de um monte de coisa, até de coisas que eu tinha que beber. Minha sogra levava para mim, tinha que tomar AD de morango, sustagem morango, então levava, tipo, Deus providenciou de todos os lados. Mesmo no meio daquela provação, que para mim foi um período muito difícil, eu fiquei muito abatida porque eu não esperava por aquilo. Foi uma coisa realmente que pegou de surpresa. Eu nunca tinha sofrido uma cirurgia, então aquilo tinha me abalado um pouco, e Deus moveu as águas de todos os lados. E nesse mesmo período de 2011, foi quando eu fui fazer a prova para o Enem, já sem esperança nenhuma. Eu falei assim, bom, se eu não passar dessa vez eu não faço mais. Eu já estava há 10 anos querendo fazer uma faculdade e eu não conseguia. O dinheiro que eu trabalhava era para pagar as contas de casa, porque eu morei bastante tempo sozinha. Então não sobrava dinheiro para eu fazer uma faculdade. E aí Deus moveu as águas nisso, e eu consegui a bolsa integral, e eu ficava preocupada. Eu falava assim, Senhor, se for só 50%, não vai dar para me pagar o restante. Se for presencial, não vai dar para mim ir, passagem, lanche, tudo isso, sair do trabalho, ir para a faculdade. Eu falava, Senhor, e agora o que eu vou fazer?
E Deus providenciou tudo da maneira que era necessário para mim. Eu consegui a faculdade, eu consegui semi-presencial, onde eu só precisava ir uma vez por semana na faculdade. Os outros dias da semana eu podia estudar em casa pela internet, com os professores, né, online, com fóruns, tudo isso. Deus providenciou tudo, até o meu chefe na época, que era o meu supervisor, me liberava mais cedo para mim conseguir ir para a faculdade, que a faculdade era distante da minha casa. E Deus abençoou de todas as formas, mesmo no meio da tribulação, passando muita luta, porque eu tinha passado à frente de Deus, né, nesse meio tempo de ir morar com meu esposo. Então, mesmo no meio daquela luta, Deus abençoando. Foi nesse mesmo tempo que eu fiz o concurso para a prefeitura aqui de Petrópolis. E quando eu fiz, eu estava assim meio perdida, sem saber o que fazer. E aí eu fiz o concurso, não esperava passar. E aí passei. E aí depois minha cabeça mudou e eu falei assim, eu não quero trabalhar nisso, não quero. E o tempo foi passando, enquanto eu não queria trabalhar, a prefeitura não me chamou. Para você ver que Deus ele age nos mínimos detalhes na minha vida, na nossa vida, não só na minha, né, na nossa. E aí teve uma certa época que eu já olhei assim para minha vida e falei assim, não, eu preciso dar um rumo para minha vida, eu preciso de alguma coisa, sabe, diferente na minha vida. Eu falei, não, se a prefeitura me chamar eu vou, porque eu acho que eu preciso ir para lá, eu acho que é o momento, seria a minha válvula de escape. E no meio dessa aprovação toda, graças a Deus, eu e meu esposo conseguimos casar, sabe? Casamos no cartório, não casamos na igreja, mas conseguimos casar e foi bênção, sabe? Foi para honra e glória de Deus mesmo, porque também foi num período que não tinha como e Deus providenciou tudo. Deus agiu de todas as formas, só que às vezes é necessário você ter atitude sobre a sua vida. Se eu deixasse passar, de repente até hoje eu não teria casado, de repente hoje eu nem estaria com meu esposo, eu estaria separada. Então tem certos momentos que você não pode só esperar por Deus. Ah, não, Deus falou que vai fazer, então Ele vai fazer. Não. Tem certos momentos que você precisa ter a sua atitude. E aí, nesse mesmo tempo, era minha formatura da faculdade. E aí, a faculdade era um sonho tão grande pra mim, gente, que a minha ficha só caiu, que eu tinha conseguido realmente, quando eu já estava no segundo semestre. Eu estudei um semestre todo sem acreditar, achando que a qualquer momento iam virar pra mim e falar assim, ô Josilene, erramos, tá? Não é você que conseguiu, foi outra Josilene. E eu fiquei um semestre todo pensando nisso. E aí, quando eu tava chegando assim no final, eu falei assim, Senhor, vem a formatura aí. E aí pagamos, né, as coisas da formatura. Graças a Deus eu tive muito apoio do meu esposo nesse lado, porque era passagem que tinha que pagar, então eu tive muito apoio dele. E aí o que que me acontece? A formatura seria numa quarta-feira e o meu casamento no sábado. Do nada, resolvem colocar a formatura para sexta-feira à noite em Petrópolis e o meu casamento no sábado, 9 horas da manhã. E aí eu virei pro meu esposo e falei assim, e agora? O que que eu faço? Ele falou assim, bom, eu estava morando em São Gonçalo na época, ele falou assim, de repente você não vai poder ir para a formatura. Eu falei assim, meu Deus, como assim eu não vou poder ir para a formatura? Eu sonhei com isso anos, 10 anos sonhando pela minha faculdade. E agora que eu consegui essa bênção, eu não consegui ir para a formatura. Eu falei, não, Senhor, vai ter outra alternativa aí. E aí minha irmã morava aqui em Petrópolis ainda, que nós viemos para cá, e depois eu fui embora, e ela continuou. E aí ela falou assim, ó, Josi, vem pra cá, de manhã a gente vai, leva você, porque eu não tinha carro na época, dependia de ônibus. E ela falou assim, não, a gente leva você, a gente vai pro casamento, então a gente leva você. Eu falei, glória a Deus. E aí foi, gente, foi extremamente cansativo. A formatura foi 7 horas da noite, se eu não me engano, começou às 7. Aí terminou tarde, eu acho que eu fui dormir por volta de uma meia-noite e pouca por aí. E aí para acordar no outro dia 5 horas da manhã para ir para casa em São Gonçalo. Então, tipo assim, algumas coisas que eu tinha programado eu não consegui. Mas para honra e glória de Deus, consegui chegar dentro do horário, consegui casar para a glória de Deus. Foi uma coisa simples, mas foi uma coisa extremamente abençoada por Deus. E aí, nesse meio todo, assim, eu acho que o ano de 2013, no caso, eu consegui fechar com chave de ouro. Porque eu consegui fazer minha formatura, eu consegui casar e eu consegui voltar para Petrópolis, que era o que eu queria. Na realidade, eu fui para São Gonçalo e eu passei um tempo lá e eu queria voltar. Eu achava que aqui para mim era melhor e realmente tem sido muito melhor. Deus tem abençoado tremendamente a minha vida aqui. E aí eu consegui voltar. Isso foi dentro de dezembro, gente. Foi do dia 20, foi dia 20, 21 e, se eu não me engano, dia 29 ou dia 28 de dezembro. Essas 3 coisas aconteceram, uma em cima da outra.
Quando a gente lembra tudo que a gente passou, né, todas as coisas que aconteceram, assim, a gente se emociona muito, porque só você sabe o que você passa, só você e Deus sabem o que você passa. E às vezes quando a bênção vem, as pessoas acham assim, tem uma vida muito fácil, foi tudo muito fácil, e não é assim, né? E quando aconteceu tudo isso, essas bênçãos assim seguidas e essas conquistas, né, grandes vitórias de Deus mesmo, eu lembrei o que o meu irmão me falou uma vez. E ele falou o seguinte: às vezes você espera por muito tempo, mas quando Deus te dá, é como se aquele tempo todo da espera ele não existisse, sabe? Deus compensa de uma forma, gente, que não parece que você esperou 10 anos pela bênção, não parece que você esperou 12 anos pela bênção. Igual casar, pra mim, tanto a faculdade, que eu falei que eu esperei 10 anos, que eu tava naquela peleja, e tanto casar, Deus já tinha prometido muito tempo casamento pra mim. E tipo assim, cada pessoa que eu conhecia diferente, né? Cada pessoa que eu ia namorar, e eu via que não dava certo, até chegar meu esposo na minha vida. E isso foi uma espera muito grande. Eu conheci meu esposo, eu tava com 28 anos. Pra vocês verem, eu esperei muito. Então as coisas de Deus, elas não acontecem tão rápido. Elas não acontecem no nosso tempo, tá? Elas acontecem realmente no tempo de Deus e no tempo que você tá preparado para isso. E eu queria deixar... Eu não vou me alongar muito nas coisas, tá? Só para finalizar, que eu comentei sobre isso, e quando foi no início de 2014, a prefeitura me ligou, quando eu já estava totalmente com o coração aberto para trabalhar aqui. Aí a prefeitura me ligou não, gente, mandou um telegrama para casa da minha irmã, e aí essa minha irmã recebeu, porque quando eu fiz o concurso eu coloquei tudo no endereço dela. E ela recebeu, me ligou e eu nem acreditei. Eu falei, cara, não tô acreditando. E Deus tinha usado uma pessoa para mim, falando de uma bênção e tal. E aí chegou esse telegrama e eu não tinha dúvida que era que realmente Deus tinha falado. E aí eu entrei para a prefeitura, glória a Deus, estou lá até hoje, até o dia que Deus falar que eu tenha que ficar. Então, tipo assim, tudo aconteceu no tempo de Deus e no tempo que eu estava preparada para todas essas coisas. E hoje, gente, eu só tenho a agradecer a Deus tudo que Deus tem feito pela minha vida. Às vezes nós erramos, às vezes nós tomamos caminhos que não é certo, nós pagamos o preço disso, mas Deus, Ele abençoa. E Deus, Ele abençoa assim, que a gente olha e fala assim, poxa, eu não sou nem merecedora. Mas Deus... O homem realmente não é merecedor, mas Deus é misericordioso, Ele é grande em misericórdia. Então, se você está esperando muito tempo pela sua bênção, gente, não desanima não, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E quando ela vier, gente, é como se esse tempo todo da espera não existisse. Você não consegue nem pensar, sabe? Poxa, como demorou. Não, você não consegue olhar. Só quando você para analisar e fala assim, nossa, eu esperei 10 anos. Sabe? Só quando você realmente para, mas fora isso, no teu coração... Parece que foi ontem que você estava querendo a bênção e Deus entregou nas suas mãos. Tá, gente? Então, medita muito na palavra de Deus. Esse final de ano aí, vem 2016. É um ano aí com mais propósitos de Deus sobre a nossa vida. Faça a obra de Deus realmente. Esse aqui foi um veículo que Deus colocou na minha mão, esse canal, né? Para que eu pudesse também falar da palavra de Deus aqui. Não falar só de autoestima, beleza? Não só isso, mas falar também da palavra de Deus. E... eu quero usar esse veículo da melhor forma, eu quero realmente ser um canal de bênçãos na vida das pessoas e eu quero realmente poder compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida. Que sirva também de exemplo para vocês, que sirva de testemunho, que sirva de ânimo. Às vezes o tempo da espera é muito longo, mas a vitória é tão grande que compensa. Tá? Então não desanima, continua crendo no que Deus te prometeu e no que Deus vai fazer na sua vida. Porque pode ter certeza que é coisas grandiosas. Porque nosso Deus não é um Deus de coisa pequena, não. O nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas. Tá, gente? Então era isso que eu queria passar pra vocês, tá bom? Não desanime em meio à luta, tá? Crê somente e agradeça a Deus, tá? Agradeça cada dia por você estar vivo, por você estar bem, pela sua família. Esses dias, gente, eu fiz um propósito. Eu tô num momento de propósitos, né? De coisas que eu queria mudar em mim, tudo isso. Mas eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas eu fiz um propósito da gratidão. Eu passei um dia só agradecendo. Eu não pedia, eu não reclamava, eu não comentava, eu só agradecia. Gente, eu acho que foi um dos melhores dias nesse ano de 2016 na minha vida. 2015, já tô em 2016. Eu acho que foi um dos melhores dias esse ano de 2015 na minha vida, gente. Você, quando começa a agradecer a Deus, você começa a ver que você tem muito para agradecer, muito para agradecer. E você começa a olhar e falar assim, Senhor, como eu sou abençoada.
tá? Então agradeça a Deus, seja grato, agradeça a Deus, agradeça ao seu próximo, agradeça um favor que alguém te fez, agradeça um copo d'água que você recebe, agradeça. Vamos agradecer cada dia mais, gente, porque é muito melhor pra gente, não é pro outro, é pra gente. Tá bom? Então é isso que eu quero deixar pra vocês hoje, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Um beijo grande, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!